E a gente abre esta edição trazendo uma primeira visão a respeito da futura safra de soja do Brasil, temporada 2017-2018. Novo ciclo que entra em vigor no mês de julho tem a expectativa de ter uma manutenção na área plantada. Essa projeção é de Marcos da Rosa, presidente da AproSoja Brasil, que afirmou isso na semana passada durante um evento que aconteceu em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Na opinião do presidente, a área plantada com soja no Brasil na safra que vem deve ser mantida em relação à que foi cultivada na atual temporada. O presidente disse ainda que deve haver um recuo nos investimentos em tecnologia por parte dos sojicultores do Brasil em função dos altos custos de produção. Mais a respeito dessa visão do presidente, você acompanha ainda nesta edição. E a última semana foi marcada por forte queda em relação aos negócios, contratos com soja na Bolsa de Chicago. Esta é uma segunda-feira atípica porque é feriado nos Estados Unidos, portanto um final de semana prolongado. Mas a última semana encerrou no contrato de mais curto prazo, a posição de julho, com 13 pontos abaixo daquilo que vinha sendo negociado um dia antes. A semana mesmo, entre a sexta-feira passada com uma semana anterior, também foi de forte queda, 26 centes de dólar perdidos apenas nessa posição. Um dos motivos para essa queda era a expectativa em relação ao feriado e também uma certa estabilidade em relação ao clima em importantes áreas produtoras dos Estados Unidos. Vamos ver então como é que se comportou o contrato do mês de junho na Bolsa de julho, no mês em Chicago, nesta última semana. Na segunda-feira, ela estava em 9 dólares e 57 centos por bushel. Na terça-feira, já caía bastante entre segunda e terça-feira para 9 dólares 48 centes mais 20 por bushel. Na quarta-feira estava estável em relação à terça, 9 dólares 48 centes por bushel. Na quinta-feira caiu forte, queda para 9 dólares 38 centes mais 60 por bushel. E na sexta-feira despencou. Sexta-feira veio para 9 dólares 25 centes mais 60 por bushel. Assim fecharam os negócios com a posição de julho na Bolsa de Chicago na última semana. Os contratos para entrega em novembro também mostram esse mesmo comportamento de queda na semana passada, com uma baixa ainda mais expressiva na sexta-feira. O contrato de novembro é um mês de referência para a entrada da safra de soja norte-americana. Vamos acompanhar os negócios de agora, os negócios da semana passada para a soja negociada em Chicago, com vencimento em novembro. A segunda-feira da semana passada encerrou com essa posição a 9 dólares 56 centes mais 40 por bushel. Na terça já fechava 9 dólares e 50 centes e na quarta 9,48 mais 40 por bushel. Quinta-feira manteve movimento de baixa, registrando uma queda de 10 centes de dólar apenas no dia, levando a cotação para 9 dólares 38 centes mais 20. E a sexta-feira, nova queda expressiva, fechando com os contratos para novembro a 9 dólares 29 centes mais 20 por bushel. Os impactos que surgiram sobre os negócios com soja na Bolsa de Chicago já perduram pelo menos 2 semanas. Há 2 semanas, é importante lembrar, entre quarta e quinta-feira, lá no dia 18 de maio, nós tivemos o vazamento das informações da delação de Joesley Batista, da JBS, e isso fez com que tivesse uma alteração fortíssima no mercado de câmbio. Essa alteração forte no mercado de câmbio, elevando o dólar comercial aqui no Brasil, fez destravar o mercado brasileiro de soja. Com isso, tivemos uma forte comercialização. Essa forte comercialização aponta para vendas em um único dia de até 3 milhões de toneladas da oleaginosa, o que não é pouca coisa, é muito. E essa pressão toda de importadores que se voltaram para o Brasil fez com que os negócios em Chicago recuassem. Tivemos queda em Chicago, portanto, naqueles dias ali que vieram logo após o vazamento das delações, nós tivemos
pressão negativa sobre soja em Chicago. Já nessa semana, essa última, nós tivemos uma situação climática que não vai, apesar de ter ali uma expectativa de situação de seca, no momento de desenvolvimento, de importante desempenho para soja nos Estados Unidos, ainda assim o clima agora, no curto prazo, aponta para situações favoráveis em relação a importantes áreas de produção dentro de toda aquela região produtora. Por isso, pressão negativa sobre soja em Chicago. Além disso, os investidores resolveram cobrir as suas posições por conta desse feriado, esse final de semana prolongado. E aí nós temos uma realidade de soja com fortes recuos lá na Bolsa norte-americana. Falar em norte-americana, vamos ver como é que fica a safra deles, porque é a safra deles, você viu há pouco as posições de julho e também novembro, mas é a safra norte-americana que traz, nesse momento, a maior expressão de influência sobre os negócios, principalmente na posição de novembro, que é onde está precificado boa parte dessa safra. Temporada 14-15 teve uma produção de 106 milhões e 880 mil toneladas, a 15-16, 106 milhões e 860 mil. A 16-17, safra recorde dos Estados Unidos, 117 milhões e 210 mil toneladas, e a 17-18, 115 milhões e 900 mil toneladas. É a primeira previsão de safra para 17-18, foi lançada no dia 12 deste mês de maio. Os Estados Unidos, que têm estoques elevados, pode-se dizer assim, teve uma redução na expectativa da temporada 16-17, ficou abaixo de 12 milhões de toneladas, e a primeira expectativa de estoques norte-americanos de soja ficou ligeiramente acima de 13 milhões de toneladas. Vamos ver os dados então, trazemos aqui estoques norte-americanos de soja, temporada 14-15, 5 milhões e 190 mil toneladas, 15-16, 5 milhões e 350 mil toneladas, 16-17, abaixo de 12, 11 milhões e 850 mil, 17-18, 13 milhões e 80 mil toneladas. Observe que são estoques expressivos, principalmente quando comparamos com as temporadas anteriores, temporada 14-15 a 15-16, quando os estoques eram ligeiramente acima de 5 milhões de toneladas. Quando os estoques estavam nessa marca, nós tínhamos um estoque ainda bem menor no Brasil, com estoques aí de 2 milhões e meio de toneladas, por exemplo, tivemos isso nessas temporadas, e a soja ali entre a marca de 12 dólares por bushel, pelo menos 11 dólares por bushel. Realidade é diferente, os estoques internacionais e principalmente dos dois maiores players, Brasil e Estados Unidos, atualmente são maiores. Vamos aos últimos dados, revisando aqui safra americana, exportação dos Estados Unidos deve subir na temporada nova, na 14-15 foi de 50 milhões 140 mil toneladas, na 15-16, 52 milhões 690 mil toneladas, 16-17 contou com uma exportação, ou pelo menos a meta de 55 milhões 790 mil. Eu lembro que essa exportação passa de 57 milhões e 900 mil toneladas nesse momento, 17-18 chegando a 58 milhões 510 mil toneladas. Vamos saber agora como estão sendo negociadas a soja nos portos do Brasil. O preço da saca começou a semana com uma leve queda em relação à semana passada. Vale a gente destacar que hoje, segunda-feira, o mercado não possui referência do setor internacional. É feriado nos Estados Unidos e, por isso, não há negócios acontecendo na Bolsa de Chicago. Ainda assim, o mercado do Brasil mudou um pouquinho os seus negócios neste início de semana. A gente acompanha agora como que estão os preços praticados para a saca da soja nos portos do Brasil. No Porto de Santos, veja a oscilação acontecendo nestes últimos 30 dias. Cotação da saca no dia 28 de abril era de R$ 70. No dia 15 de maio, veio para R$ 67,50. No dia 18 do mês, voltava a subir, alcançando o maior preço do acumulado desses últimos 30 dias. Cotação da saca da soja recuperando valores, chegando a R$ 72,00 a saca. No dia 25 do mês, recuava para R$ 71,00 e no dia 29, data atual, voltava um pouquinho mais para baixo, para R$ 70,00 o preço da saca da soja. Esta cotação que você vê em tela não é do Porto de Santos, é do Porto de Paranaguá, portanto, referência para o porto lá no estado paranaense. Agora sim a gente vê as cotações para o Porto de Santos. Acompanhe você comigo na sua tela a referência dos últimos 30 dias. Há, portanto, uma estabilidade acontecendo, assim como no Porto de Paranaguá, mas a oscilação nos preços foi diferente. No dia 28 de abril,
cotação por lá era de R$ 70 a saca. Já no dia 11 de maio, caía para R$ 69,50. Relembrando esse valor, no dia 11 do mês, lá no porto de Paranaguá, a queda foi mais forte. No dia 19 de maio, o preço da cotação da soja no Porto de Santos era de R$ 71 a saca. No dia 23 do mês, caía para R$ 70,50 e nesta segunda-feira, dia 29 de maio, vem para R$ 70 a saca, portanto, operando com estabilidade nos últimos 30 dias, na comparação com um mês atrás, mas tendo essa oscilação acontecendo nestas últimas semanas. Por aqui, a Agricultura BR destaca agora as informações do cenário para o mercado do milho. Há uma forte expectativa atual em relação à segunda safra brasileira. É uma segunda safra que tem uma produção estimada em quase 61 milhões de toneladas. Apenas a segunda safra é onde está concentrada a maior parte da produção brasileira e, com isso, expectativa também de preços menores. Com isso, quem quer comprar, compra menos e quem quer comercializar, segura um pouco o milho que tem para comercializar, principalmente tentando vender um pouco mais agora. De qualquer maneira, é uma queda de braço em relação àquilo que vem acontecendo com o mercado do milho, porque o Brasil vai ter realmente uma safra recorde, expectativa tanto do Departamento de Agricultura americano quanto da Conab. E são os dados da Conab que nós vamos relembrar ao telespectador agora, porque a Conab estimou uma safra brasileira total em quase 93 milhões de toneladas. Você pode observar aqui na cor vermelha as temporadas anteriores. Temporada 12 e 13 na cor vermelha, 81 milhões e 500 mil toneladas. A 13 e 14, 80 milhões e 50 mil toneladas. 14 e 15, até então, a maior safra nacional, com 84 milhões e 670 mil toneladas. A 15 e 16 teve uma produção total de 66 milhões e 530 mil toneladas. Para você ter uma ideia como teve quebra na safra passada e como essa safra agora ela é cheia, a safra total da 15 e 16 é quase o todo que vai ser produzido na segunda temporada da 16-17. Em abril, agora na cor amarela, as expectativas para a temporada 16-17 eram 91 milhões e 400 mil toneladas esperadas. Em maio, essa expectativa sobe para 92 milhões 830 mil toneladas de milho, de acordo com os dados da Conab. Conab, portanto, trazendo aqui essa expectativa em relação à produção brasileira de milho. Aí outros dados chamam bastante atenção, como exportação e consumo, e é o que nós vamos mostrar agora. Começando primeiramente pelos dados de exportação. Eu vou ressaltar que a exportação vista pela Conab em relação ao Brasil é bem mais baixo do que espera o Departamento de Agricultura americano. Isso é um dado que a gente já tem tratado há algum tempo. Olha só como é que fica. Na cor verde, as temporadas anteriores. A 12 e 13, 26 milhões e 170 mil toneladas. A 13 e 14, 20 milhões e 920 mil toneladas. 14 e 15, 30 milhões e 170 mil. E a 15 e 16, com a quebra, teve um volume menor. 18 milhões e 880 mil toneladas. Na cor amarela, as expectativas para a temporada 16-17, que em abril eram de 24 milhões de toneladas, em maio sobe para 26 milhões de toneladas. Mesmo com essa elevação na expectativa de exportação da Conab, os dados ficam bem abaixo daquilo que é esperado pelos norte-americanos. Como os norte-americanos aguardam 34 milhões de toneladas, tem aí uma diferença de 8 milhões de toneladas a menos pela expectativa da estatal brasileira. Vamos ver agora os dados de consumo. Dados de consumo na tela, você acompanha comigo agora, consumo de milho no Brasil, que na cor vermelha, temporadas anteriores, na 12 e 13, 53 milhões e 200 mil toneladas, 13 e 14, 54 milhões e 540 mil, 14 e 15, 56 milhões e 740 mil toneladas, 15 e 16, 53 milhões e 380 mil. Maio foi prevista para a temporada 16-17, começo desse mês, 56 milhões e 100 mil toneladas de milho a ser consumido no Brasil. Mais uma vez, lembramos, esses quase 61 milhões de toneladas que é de produção na segunda safra ainda está nos campos, apesar de ter iniciado colheita em alguns estados, e eles dependem muito do clima. O clima, até o momento, tem contribuído bem para essa segunda safra de milho do Brasil, que deve ser bastante volumosa. No entanto, nos últimos dias tem chovido muito no extremo sul do Brasil, enquanto o interior do país, que é a área onde há a maior produção do milho na safrinha do Brasil,
tem faltado água. Por lá, o clima já está seco há algum tempo e isso traz preocupação para o setor. Vamos saber agora com a Nadiara como que o clima se comporta nos próximos dias, de acordo com a previsão da Somar Meteorologia. Oi, Nadiara, boa tarde para você. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Nesses últimos dias, o grande destaque foi a chuva intensa que atingiu partes do sul do Brasil. Só que essa chuva ficou mais concentrada entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, até mesmo provocando transtornos. Isso se reflete no alto nível de umidade no solo. Também vem chovendo mais sobre o Paraná. O mês de maio vai terminar com chuvas acima da média, só que a chuva não tem sido tão intensa como no Rio Grande do Sul. Então, os transtornos são menores. O solo está com índices de até 100% para as áreas produtoras de milho segunda safra. Sobre o estado de São Paulo e partes de Mato Grosso do Sul, também o solo apresenta índices que variam de 70% até 100%, porque apesar da chuva não ter sido tão intensa e frequente como no sul do Brasil, as temperaturas não têm ficado tão elevadas e por isso a umidade no solo não cai tão rápido. Agora, entre o interior mineiro, interior de Goiás e partes de Mato Grosso, a situação começa a ficar um pouco mais complicada. Nessa época do ano a chuva reduz e por isso a umidade no solo também está em declínio. Agora, para os próximos dias, tem previsão para alguns episódios bem isolados de chuva entre São Paulo e também interior do centro-oeste, por conta da passagem de uma frente fria em meados da semana. Só que esse sistema não consegue organizar assim, instabilidade de forma abrangente. Então, boa parte, principalmente de Minas Gerais, áreas também do norte de Goiás e norte mato-grossense, continuam com o tempo mais seco. No sul do Brasil, o destaque continua sendo a chuva intensa nesse início de semana. Tem previsão ainda para altos volumes de água e risco para novos transtornos entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No Paraná, apesar da chuva generalizada, o volume não será tão expressivo. Então, é uma chuva que ainda mantém as boas condições para o desenvolvimento das lavouras de milho segunda safra, mas não deve trazer transtornos. Para o segundo período, entre os dias 3 e 8, agora do mês de junho, aí sim a chuva vem com forte intensidade para o Paraná. A gente observa que será o estado mais atingido, com índices de chuva que podem atingir até 100 milímetros em 5 dias. Então, é uma chuva que pode trazer transtornos para as áreas produtoras de milho segunda safra. Chove forte ainda do norte gaúcho ao interior de Santa Catarina. E aqui sobre o sudeste e o centro-oeste, a chuva volta a aumentar entre São Paulo e Mato Grosso do Sul. É uma chuva que deve atingir as áreas produtoras e deve manter o solo bastante encharcado. Chove ainda no oeste mato-grossense. E o tempo permanece mais seco nesta área branca entre o nordeste de Mato Grosso, interior de Goiás e interior mineiro. No decorrer do terceiro período, a partir do dia 9 do mês de junho, a expectativa é que o tempo seco continue predominando entre Mato Grosso e o interior de Minas Gerais, e a chuva continue mais frequente e volumosa entre o sul, partes de São Paulo e também Mato Grosso do Sul. As expectativas mostram que ao longo dos próximos períodos a chuva deve ficar acima da média, tanto na região sul como em São Paulo e Mato Grosso do Sul. Não são esperados volumes expressivos como durante o período chuvoso, mas como nesta época do ano o tempo costuma ficar mais seco, a chuva que deve cair deve atingir a média e até ficar acima do normal para esta época do ano. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! De acordo ainda com a Somar Meteorologia, a previsão do tempo estendida mostra que há um certo risco de geada acontecendo em algumas áreas isoladas de milho de segunda safra do Brasil, em especial no fim do mês de julho e início do mês de agosto. As lavouras que foram plantadas mais tarde no estado do Paraná é que merecem uma atenção maior, já que são essas as que devem sofrer com essa ocorrência de geada. A Agricultura BR destaca agora a movimentação com a moeda norte-americana, o dólar, no cenário internacional. O dólar, na última semana, sofreu várias influências, principalmente por conta do presidente norte-americano e suas ações, Donald Trump. Isso envolvendo vários fatores que acabaram trazendo uma certa pressão para o dólar, e o dólar index acabou recuando no cenário internacional. O dólar é comparado às 6 principais moedas do mundo. Hoje é feriado nos Estados Unidos, como você sabe, entretanto, o indicador hoje funciona da mesma maneira porque ele compara essas principais moedas. Vamos ver então como é que vem se comportando o dólar index. No dia 1º de maio, ele vinha negociado em pontos a 99,08. No dia 10, ele subia para 99,67 pontos. E observe como começa a cair. No dia 17 de maio, já vinha para 97,58. No dia 22, 96,98. E nesta segunda-feira, 97,42 pontos, vem com uma certa recuperação, mas como você já sabe, sem a referência dos Estados Unidos.
Vamos acompanhar como está sendo negociado o dólar no Brasil nesta segunda-feira. Vamos aos números então da moeda norte-americana no Brasil, que hoje vem operando com leve alta na comparação com o fechamento da semana passada. Neste momento o dólar sobe 0,15%, vem cotado a R$ 3,27 mais um. Por aqui a gente vai fazer um rápido intervalo. No próximo bloco a gente fala mais de milho. Você vai ver que o estado do Paraná, que tem o risco de sofrer com geadas no fim do mês de julho, já deu início à colheita do milho de segunda safra. Você vai saber qual que é a expectativa de produtividade média das lavouras e também de colheita. E ainda nessa edição você tem informações sobre o mercado do feijão, produção, entre outros destaques. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes. Aumentar a rentabilidade. Esse foi o assunto da jornalista Rafaela Fávaro em um evento que aconteceu em Cuiabá na última semana, A Força do Campo. Ela conversou com o produtor rural Luiz Gazzoni, que comentou o tema. Para um produtor rural, o que ele tem que fazer dentro da propriedade dele para ter uma boa produção, uma produção sustentável? Eu queria que o senhor comentasse quais seriam esses pontos. Bem, tem algumas coisas que o produtor domina, que ele pode efetivamente conduzir e tem algumas que não. Então, do ponto de vista do produtor, o primeiro ponto é a gestão da propriedade, a gestão dos fatores de produção. Comprar bem, vender bem, utilizar aquela tecnologia que seja mais adequada para aquela condição dele, para os produtos dele, para a região dele, para a topografia dele, contar com assistência técnica adequada, ter em mente sempre que ganhos de produtividade ao longo do tempo são fundamentais para ele aumentar a própria rentabilidade e hoje não tem como ele se desconectar, ele precisa estar sempre bem informado e não só sobre as coisas diretamente do negócio dele, tecnologias ou mercado. Ele precisa conhecer o noticiário geral, porque essa conexão com o mundo afeta os mercados. Nós tivemos diversos exemplos do que isso acontece. Então, qualquer fato de outra área, que às vezes nem é da agricultura, é da área da política ou da indústria, acaba afetando o negócio do produtor. Se foi falado ali também sobre as questões que envolvem a produtividade, que aumentou muito, principalmente nessa safra. Sendo da Embrapa, o senhor pode afirmar que foi uma questão climática ou esse aumento de produtividade já é algo consolidado? E se for, como manter a rentabilidade produzindo mais? É uma excelente pergunta. Se nós olharmos como um filme e não como uma fotografia, ao longo do tempo nós temos tido ganhos crescentes de produtividade. Por vezes ela estaciona, depois retoma. Nós vimos de um período de produtividade relativamente estacionada e eu acho que agora nós iniciamos um novo ciclo de produtividade crescente. O clima ajudou? Sem dúvida nenhuma, ajudou e ele é fundamental. Mas nós temos todo um outro conjunto de materiais genéticos com maior potencial produtivo, novas tecnologias de plantio, de controle de pragas, que auxiliam a gente cada vez mais aumentar a produtividade. E uma questão que eu sempre chamo a atenção, o cuidado com o solo, o manejo do solo, plantio direto, a correção do solo, a fertilidade, essas são coisas fundamentais. O resto é importante, mas se o solo não for bem tratado, de nada adianta o resto. E como mantém a rentabilidade, então, tendo uma produtividade maior? Olha, eu pertenço a uma ONG que chama Comitê Estratégico Soja Brasil. A cada ano nós fazemos um desafio de máxima produtividade no Brasil. E nós já estamos chegando, no ano passado o recorde foi de 140 sacos de soja por hectare. Bom, duas coisas que chamam a atenção. Em primeiro lugar, o recordista não usou nenhuma tecnologia secreta, nada diferente do que aquilo que está no mercado. Segundo lugar, não só o recordista do ano passado, mas em todos os anos, quando nós fazemos o cálculo econômico, o retorno financeiro dele, quanto mais ele aumenta a produtividade, maior é o retorno dele, chega a ser desproporcional. Então, altas produtividades com tecnologia adequada é uma garantia de aumento da margem do agricultor. E falando em aumento de produtividade, o produtor de milho do estado do Paraná
este sim pode dizer que teve uma ampliação muito grande na expectativa de rendimento médio das suas lavouras nessa atual temporada. As lavouras do estado turbinaram em 24% o seu potencial produtivo e isso deve fazer com que o estado colha uma safra bem maior nesta temporada. O estado paranaense deu início à colheita da sua segunda safra de milho nessa última semana. De acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado, as atividades estão só no comecinho, correspondem a apenas 1% da área total que foi plantada com milho na segunda safra, que é de 2.400.000 hectares. O volume que eles devem colher nesse ano deve crescer em 36% na comparação com o ciclo passado, o 15-16. Vamos acompanhar na tela, então, qual que é a expectativa de colheita do milho de segunda safra no Paraná. Enquanto a safra passada foi de 10.170.000 toneladas, para a temporada 16-17, os produtores paranaenses esperam colher 13.820.000 toneladas do cereal. O estado do Paraná é um dos maiores produtores de milho de segunda safra no Brasil. Ele representa boa parte da produção nacional na entrada da segunda safra. Esse volume aí, portanto, fica 36% acima do que colheu no ano passado. Parte desse aumento na produção tem a ver com aumento na área plantada, que cresceu em 8%, mas a maior fatia tem a ver com aumento da produtividade, que cresceu em 24%. Veja como que foi o rendimento das lavouras de milho do Paraná no ano passado e a expectativa para a atual temporada. Na temporada 15-16, cada hectare rendeu 77,56 sacas de 60 quilos. Para a temporada 16-17, com o objetivo de alcançar mais de 13 milhões de toneladas, cada hectare tem expectativa de render, em média, 96,36 sacas. No estado do Paraná, os últimos 30 dias tem registro de alta para os valores da saca de milho. Isso acontece principalmente por conta da tática do produtor, que tem colocado menos produto no mercado, tentando amenizar a pressão de queda com a expectativa dessa segunda safra maior. Vamos ver então como é que se comportaram os preços. O estado do Paraná em destaque, no dia 28 de abril, o valor médio no estado era de R$ 23,50. No dia 13, esse valor permanecia o mesmo. Já no dia 18 subia para R$ 24,00 a saca, no dia 24 de maio, R$ 24,50 e nesta segunda-feira, dia 29, vai mantendo R$ 24,50 com alta de 4,26% nos últimos 30 dias. No estado catarinense, o acumulado dos últimos 30 dias teve um movimento diferente para o mercado do milho. Houve queda, seguido por alta, que agora faz os valores permanecerem estáveis na comparação com 30 dias atrás. Vamos acompanhar o mercado catarinense em destaque, então, para o valor da saca do cereal. No dia 28 de abril, o preço praticado no estado era em média de R$ 26,00. No dia 12 de maio, caía para R$ 25,50. E no dia 18 do mês, voltava a registrar alta, estando, portanto, ainda mais alto do que no início deste período analisado. No dia 18, a cotação foi para R$ 26,50. No dia 23 do mês, voltava a recuar, encerrando o dia R$ 25,50. E nesta segunda-feira, dia 29, a semana abre com a cotação a R$ 26,00 a saca, exatamente no mesmo patamar do que um mês atrás. No Rio Grande do Sul, houve ganhos nesses 30 dias, pouco superior a 2%. Vamos ver então como se comportou o mercado gaúcho para o milho. Saca de milho no dia 28 de abril eram R$ 24,00 a saca na média do estado. Já no dia 4 de maio subia para R$ 24,50 a saca e no dia 17 desse mês voltava a recuar a R$ 24,00 a saca. Dia 19 subiu para R$ 24,50, mantendo nessa segunda-feira, dia 29 de maio, R$ 24,50. Com isso, alta para a saca de milho no Rio Grande do Sul de 2,08% em 30 dias. E a gente segue destacando a região sul do Brasil e falamos novamente sobre o clima. Isso porque nos últimos dias choveu com muita força no extremo sul do Brasil, em especial sobre o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Esses temporais trouxeram, além de muita água, ventania e também granizos, causando transtornos para a população nas cidades e também no campo. Vamos saber agora com a Nadiara se esse temporal todo trouxe prejuízos para as plantações que estão em diferentes atividades. Tem colheita do arroz ainda acontecendo, plantio do trigo. A Nadiara traz os detalhes.
Desde a última semana vem chovendo de forma intensa e frequente sobre o sul do Brasil. Os estados mais afetados são Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que registraram transtornos por causa do excesso de chuva. E esse excesso de umidade também paralisa as atividades no campo, especialmente o plantio das culturas de inverno. O solo apresenta índices de umidade que chegam a 100% em todos os estados. No Paraná, apesar da chuva não ter sido tão intensa, ela tem ocorrido de forma generalizada e frequente. Por isso, o solo está bastante encharcado. Isso até beneficia o desenvolvimento tanto das culturas de inverno como também das lavouras de milho segunda safra. Nesses próximos dias, vai continuar chovendo de forma mais intensa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No Paraná, não há previsão para volumes tão expressivos a ponto de provocar transtornos. Mas a partir do segundo período, o Paraná volta a ser fortemente atingido por temporais. Tem previsão para mais de 100 milímetros nas áreas mais atingidas do Paraná e também de Santa Catarina. E essa chuva deve complicar bastante as atividades no campo, especialmente deve paralisar plantio das culturas de inverno. Sobre o Rio Grande do Sul, a chuva diminui na maior parte do estado, mas ainda tem previsão para volumes significativos de água sobre o norte do estado. E pelo menos até o terceiro período tem previsão para continuidade da chuva. A gente observa que do dia 8 até o dia 13 agora do mês de junho, a expectativa é que o volume até diminua um pouco, mas ainda assim a chuva deve ser abrangente e deve variar de 30 a 50 milímetros do norte gaúcho até o interior paranaense. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Até já, Nadiara. Por aqui a gente fala sobre milho e a cotação no mercado futuro do Brasil. É o milho negociado na BMF Bovespa que a gente acompanha agora, Bolsa Paulista. Veja que temos contratos para setembro, novembro e janeiro do ano que vem, com expressão maior para a posição de setembro, que é um dos contratos onde há uma movimentação diária de forma obrigatória por parte de algumas empresas selecionadas pela Bolsa. A de setembro, que tem o maior volume de contratos, negocia a saca do milho agora R$ 27,10. Essa posição sobe hoje 0,59% em relação ao último fechamento. Milho negociado para entrega em novembro tem alguns contratos, são 180 agora, a R$ 28 a saca. Negócios estáveis com leve alta de 0,07%. E a posição de janeiro do ano que vem possui apenas 10 contratos a R$ 29,30 a saca. A gente segue falando sobre a produção de milho, em especial aqui do Brasil. Exatamente, Juliana. Vamos ver os últimos números de levantamento para a safra brasileira de milho. É o destaque de agora do Agricultura BR. Vamos enxergar esses números. Nós trazemos aqui o destaque para a produção de milho no Brasil, mas na visão do Departamento de Agricultura norte-americano. Na cor vermelha, as temporadas anteriores, que na 14-15 foi de 85 milhões de toneladas sendo produzidas no país. 15-16, com a quebra que nós tivemos no último ano, 67 milhões de toneladas. Na cor verde, as expectativas para a temporada 2016-2017. Observe que para abril, o Departamento norte-americano estimava 93 milhões e 500 mil toneladas. Agora, no relatório apresentado em maio, subiu para 96 milhões de toneladas. Eu lembro que os dados da Conab estimam uma safra até 93 milhões de toneladas, ligeiramente abaixo de 93 milhões de toneladas. Na cor amarela, a safra nova. Com isso, há uma expectativa de produção para o Brasil na temporada 17-18 de 95 milhões de toneladas. Agora, um dado importante e que, nesse caso, é bem distinto do que é apresentado pela Conab em relação às exportações. O Departamento de Agricultura norte-americano estima no seu levantamento, embarques brasileiros de milho bem superiores àquilo que é estimado pela Conab, na casa de 8 milhões de toneladas. É o que nós vamos ver agora, mostrando aqui o que se tem de expectativa para a temporada 16-17 e também já aproveitando para mostrar o que aconteceu nas safras anteriores. Na temporada 14-15, o Brasil exportou, de acordo com o Departamento norte-americano, 34 milhões 460 mil toneladas. Na 15-16, o Brasil teve menos milho. Então, teve quebra, com isso, conseguiu colocar no mercado internacional 14 milhões de toneladas. Em abril, já na cor vermelha, você pode observar aí a safra 16-17 na cor vermelha, 32 milhões de toneladas eram estimados de embarques nacionais. Em maio, neste mês, foram estimados para a temporada 16-17, 34 milhões de toneladas a serem embarcados com milho. Para 17-18, cor amarela, primeira estimativa do Departamento de Agricultura norte-americano para a nova safra, mantém os dados em 34 milhões de toneladas. É bem mais favorável, na visão dos norte-americanos, a exportação brasileira de milho.
Atenção agora, triticultores do Brasil, para as informações do mercado. O preço da tonelada do trigo nos estados da região sul do país tem registrado ganhos neste mês de maio, em especial no estado do Rio Grande do Sul, que tem uma alta de quase 6% nesse acumulado do mês. No estado do Paraná, a alta também acontece, mas ela é bem mais branda. Vamos acompanhar como estão as cotações, então, em cada uma dessas praças, tomando como base a apuração feita pelo CPEA. Lembrando que o preço do trigo, hoje em dia, é considerado baixo pelo produtor rural, e é um dos motivos que causaram o desestímulo para plantar o cereal nessa safra. Em ambos os estados, Paraná e Rio Grande do Sul, houve recuo forte na intenção de plantio. No estado do Paraná, a cotação mostra que no dia 26 de maio, última sexta-feira, houve uma elevação mais expressiva, elevando o valor da tonelada do trigo tipo pão ou melhorador para R$ 614,52. O acumulado do mês tem ganhos em relação ao mês passado, mas ele é bem mais brando, de quase 1%. Já no estado gaúcho, a alta chega a quase 6%. Lá sim, o produtor viu o preço do cereal subir bem neste mês de maio. Cotação na última sexta-feira, dia 26 de maio, fechou a R$ 546,99. Essa cotação é para tonelada do trigo tipo brando. Acumulado do mês, portanto, alta de 5,79%. E a seguir a gente fala de café. Você vai ver que foi aberta oficialmente a colheita do grão arábica na região da cooperativa Cooxupé. Olha, não deixe de entrar em contato com a Agricultura BR, você pode participar do programa, mande a sua sugestão, foto, vídeo da sua fazenda. É simples, participe pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo número do WhatsApp. O número é 67996562266. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já. Estamos de volta. Por aqui é hora de falar sobre a cultura do café e os seus destaques no mercado. E a gente começa falando sobre a variedade Conilon aqui no Brasil, que já teve o início da sua colheita lá atrás no mês de março. Os produtores de café não têm comercializado muito a sua produção por conta dos preços considerados baixos. No entanto, este mês de maio tem tido elevação na cotação, é o que mostra a apuração feita pelo CPEA. Vamos aos preços, então? Acompanhe conosco na sua tela como foi o movimento da semana passada no estado do Espírito Santo. A semana registrou ganhos de quarta até a sexta-feira, encerrando no dia 26 a R$ 419,18 a saca. A alta da sexta foi bem expressiva, de 1,30%, ajudando o valor do preço da saca de café robusta subir mais de 7% já no acumulado deste mês de maio. A gente lembra aqui que um fato recente que aconteceu no setor do café Conilon ou robusta aqui no Brasil foi a autorização do governo federal das indústrias importarem o grão de outra origem para suprir a sua demanda, grão importado do Vietnã. Essa situação que trazia temor para o mercado em relação à possibilidade de baixar preços não aconteceu, uma vez que essa medida autorizou a importação apenas para a fabricação de blends que seriam exportados. Aquele temor, portanto, no mercado não aconteceu. O preço do robusta veio registrando ganhos neste mês de maio. A colheita do café arábica também já começou aqui pelo Brasil. Na última semana, aconteceu a abertura oficial da colheita na região
da cooperativa Coxupé, que é a maior cooperativa de café arábica do Brasil. Ela atende municípios do Sul e Cerrado Mineiro e também na Média Mogiana, no estado de São Paulo. O evento aconteceu na última sexta-feira, dia 29 de maio, no município de Alpinópolis. Contou com a presença de mais de 1.600 pessoas que comemoraram, portanto, a abertura dessa nova safra. De acordo com a cooperativa Coxupé, 13.500 cooperados participam de toda a produção desta região. A expectativa de produção nessa região é de 6.900.000 sacas de 60 quilos do grão. A cooperativa espera receber neste ano em torno de 6 milhões de sacas. Vamos saber agora como estão os preços do arábica, então, para aquele cafeicultor que já decide fazer a negociação da sua produção. Acompanhe conosco na sua tela a cotação apurada pelo CPEA, que toma como base o mercado atacadista de São Paulo. Aí na tela temos a cotação do café robusta. Vamos pedir para a produção trazer em destaque a cotação do arábica. Agora sim, valores na tela. Cotação na última semana encerrou a R$ 458,95 a saca. Este mês de maio foi de grande oscilação para o mercado do café arábica aqui no Brasil. O mês está quase chegando ao fim e ele tem pouca diferença na comparação com os preços que foram negociados no fim do mês de abril. Há apenas uma leve alta acontecendo no momento de 0,28%. A seguir a gente fala de arroz, você vai ver como está o finzinho da colheita no estado gaúcho. Vai ver também que o Conselho Monetário Nacional, o CMN, ele estende as negociações com os produtores rurais que foram atingidos pela seca. Daqui a pouco a Agricultura BR traz essas e outras informações. E o Conselho Monetário Nacional, CMN, aprovou na última sexta-feira uma medida que estende aos municípios que são atendidos pela Superintendência de Desenvolvimento da Região Nordeste, a SUDENE, a possibilidade de renegociar dívidas que foram contraídas por conta de operações de crédito, tanto de custeio quanto de investimento por parte de produtores rurais que foram afetados pela seca. Em nota, o Ministério da Fazenda lembrou que teve, no final do mês de abril, uma medida semelhante, mas apenas nos municípios do estado de Minas Gerais, que também são atendidos pela SUDENE. Neste momento, todos os produtores rurais afetados pela seca e que estão na área da SUDENE vão poder renegociar essas situações de crédito que foram adquiridos e que agora ficam sem condições de pagamento. O estado do Rio Grande do Sul, responsável por mais de 70% da produção nacional de arroz, está na reta final da colheita da sua safra, temporada 16-17. Os trabalhos estão bem no finzinho mesmo, quase tudo já foi retirado dos campos. Essa safra foi favorecida pelo bom clima, muito diferente da safra passada, que sofreu com muita chuva no estado gaúcho, que acabou derrubando bastante a produção do estado e, consequentemente, a produção nacional. Essa safra é de recuperação. O estado gaúcho tem os seguintes números de acordo com o Instituto Rio Grandense do Arroz. A área plantada foi de 1.104.000 hectares. O volume colhido até o momento alcança 8.762.000 toneladas, com uma produtividade média por hectare de 158,64 sacas de 50 quilos. De acordo com o IRGA, falta apenas menos de 1% para o estado concluir as atividades de colheita. E a gente fala agora sobre os preços do arroz, que estão na casa dos R$ 39,00 a saca para o grão em casca. Este valor já recuperou um pouquinho as perdas dos meses anteriores e agora se encontra num patamar considerado um pouco mais positivo, mais remunerador ao produtor. Vamos aos valores então? Acompanhe comigo na sua tela a movimentação do mercado na semana passada. Ganhos foram anotados na quarta, quinta e sexta-feira da semana,
com o dia 26, encerrando com a saca valendo R$ 39,35. Acumulado de maio tem ganhos na comparação com o fechamento do mês passado, a alta chega a quase 2%. O assunto de agora do Agricultura BR é a produção brasileira de feijão, que na temporada 2016-2017 deve alcançar 3.320.000 toneladas. A Conab, em seus últimos levantamentos, tem feito correções para cima na expectativa da produção nacional. Entre março e abril, estimou 40.000 toneladas a mais da produção. E nesse último levantamento, o de maio, estimou 10.000 toneladas a mais. Com isso, a produção brasileira agora é estimada em 3.320.000 toneladas de feijão, considerando as 3 safras. Veja comigo aqui os dados em relação à produção brasileira de feijão. Temporada 13-14 produziu 3.450.000 toneladas. Na 14-15, 3.210.000. 15-16 teve quebra e com isso a safra brasileira foi recuada para 2.510.000 toneladas. Em março, a Conab estimou 3.270.000 toneladas de produção para a temporada 16-17. Em abril, subiu para 3.310.000 toneladas. Em maio, neste mês, subiu para 3.320.000 toneladas, portanto, essa estimativa em relação à produção nacional de feijão. Quem tem subido bastante é o consumo também de feijão entre os últimos levantamentos feitos pela Conab. Um dado interessante em relação à produção brasileira de feijão é que o consumo, se for considerado como apenas a produção e não a oferta total, como aquilo que será importado e também os estoques de passagem, o consumo no Brasil é sempre maior, toda a safra, do que a produção de feijão. Então, se comparar, nós vamos ver agora os dados, pode soltar na tela, se a produção foi de 3.320.000 toneladas, observe o último gráfico aqui, ó, chega a 3.350.000 toneladas o consumo. Mas olha como é que vem a produção brasileira, o consumo brasileiro de feijão. A 13-14 teve 3.350.000 toneladas de feijão consumido no Brasil. Na 14-15, aqui está invertido os dados, foram 3.200.000 toneladas na 14-15, 2.800.000 toneladas na 15-16. Um outro dado importante aqui, março teve uma previsão para 16-17, 3.300.000. Em abril esse dado foi mantido e em maio ele sobe agora para 3.350.000 toneladas a serem consumidas no país. Os estoques brasileiros de feijão de passagem também estão melhores do que a 15-16, por conta de uma produção melhor, por conta dessa recuperação. Vamos ver então como é que ficam os dados de estoque de passagem. Temos aqui, a 14-15 teve um estoque de passagem de 198.100 toneladas, a 15-16 bem abaixo, 186.000 toneladas. Os estoques de passagem para 16-17, eles já tiveram estimativas na qual foram bem elevados e também depois caíram bastante. Em fevereiro, era a estimativa mais alta, 292.700 toneladas estocadas no Brasil. Em março, 240.000 toneladas. Em abril, despencou para 176.100 toneladas. Em maio, agora, subiu um pouco para 193.800 toneladas. Acima da 15-16, mas abaixo da 14-15, são os dados de estoque de passagem de feijão no país. E a Conab continua acreditando em uma safra de recuperação para a cultura do feijão no Brasil. No entanto, neste mês de maio, ocorreram fenômenos climáticos que derrubaram a produção em um dos grandes estados responsáveis por abastecer o mercado nacional, o estado do Paraná. Por lá teve geada, o que acabou afetando aquele grão que estava pronto para ser colhido. E a expectativa é de que novas geadas aconteçam para o estado paranaense lá para o fim do mês de julho e início de agosto. Tudo isso muda o cenário do mercado. O que aconteceu nos últimos dias para o cenário do feijão chamou muita atenção
para o setor do agronegócio do Brasil. A cotação da saca de 60 quilos do grão disparou mais de 50% em apenas uma semana e isso trouxe muita alerta para o setor. Muita gente tem mandado mensagem para a gente questionando sobre o que deve acontecer com o valor da saca do feijão nos próximos períodos. Um deles é o Edivaldo Fernandes, de Alto Alegre dos Parecis, no estado de Rondônia. A gente comentou aqui na semana passada a evolução rápida nos preços da saca que ocorreram por conta dessa derrubada da produção no estado do Paraná. O estado do Paraná era o principal estado que iria abastecer o mercado nacional nesta segunda safra do feijão e isso teve um impacto muito grande nos preços. Depois dessa alta expressiva, a semana passada trouxe nova calmaria para o mercado. A cotação do feijão carioca, nota 8, 8,5, 9 e 9,5, que ultrapassaram a marca dos R$300 a saca, alcançando o maior patamar desde 2010, voltaram a recuar na semana passada. E é isso que o Agricultura BR destaca agora, o reflexo de um retorno da colheita do feijão carioca no estado paranaense e o retorno do abastecimento do mercado, então, trazendo um pouco mais de normalidade ao setor mais uma vez. Vamos agora acompanhar como que foi a retomada de queda para os valores do feijão carioca, tomando como base o mercado atacadista de São Paulo. A fonte é o IBRAF, o Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses. Veja que no dia 23 de maio, terça-feira da semana passada, a cotação do feijão carioca nota 8 alcançava os R$310 a saca. Foi a cotação mais alta deste período, desde que ele começou a subir umas 2 semanas atrás. De lá em diante, voltou a recuar. O recuo foi gradativo, dia após dia. No dia 24, quarta-feira, cotação já caía para R$265 a saca. Quinta-feira da semana passada, dia 25, fechava em R$230. A semana encerrou a R$190. Cotação da sexta-feira do dia 26 e esta semana abre com uma nova queda nos preços, com cotação da saca de 60 quilos do feijão carioca nota 8, já a R$160, retomando a cotação de antes daquele período de alta expressiva em apenas uma semana. A gente acompanha agora como que foi a involução dos preços para o feijão carioca nota 8,5. Essa variedade é bastante comercializada, a gente vê a queda acontecendo na última semana também. No dia 23 de maio, terça-feira, preço estava em R$330, era o valor mais alto desde o ano de 2010. Na quarta-feira, dia 24, já caía para R$285, na quinta para R$250 e encerrava a semana R$200 a saca. Esta segunda-feira, dia 29 de maio, já cai mais uma vez o preço, vem para R$175 a saca. Para a gente finalizar, vamos acompanhar como foi a negociação do feijão carioca nota 9 e 9,5, de acordo com o Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses. Mesmo o movimento de baixa foi anotado, veja que no dia 23 de maio, a cotação estava em R$350. Quarta-feira passada caiu para R$320, quinta-feira R$280 e sexta-feira R$240 a saca. Na data atual, 29 de maio, segunda-feira, cotação do feijão carioca nota 9,5, negociado em São Paulo, já cai para R$190 a saca de 60 quilos, retomando, portanto, o mesmo preço negociado antes daquele período de alta expressiva. Bom, e nos próximos dias, o frio deve chegar com maior intensidade ao sul do Brasil. A Nadiara Pereira vai nos mostrar agora como que esse frio vai acontecer e se ele deve atingir as áreas de produção de feijão. Esta semana começa com chuva forte ainda no sul do Brasil, que pode trazer mais transtornos para algumas áreas. A previsão de altos volumes de água aqui entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E no Paraná, a chuva, apesar de ser generalizada, vem com menor volume. Essa chuva toda ela ocorre por conta de áreas de instabilidade que já vem atuando na região e também por causa da formação de uma nova frente fria. Quando esse sistema avançar em direção ao sudeste, mais para o final de semana, aí teremos a entrada de uma massa de ar polar que deve derrubar as temperaturas.
temperaturas. Essa massa de ar polar é mais fria e seca, então ela garante tempo mais aberto, mas também as temperaturas bem mais baixas durante as madrugadas. Então, principalmente mais próximo do final de semana, teremos aí um declínio acentuado da temperatura, o que aumenta o risco para a ocorrência de geadas, especialmente a partir da madrugada da quinta-feira. A temperatura mínima deve chegar por volta aqui dos 5 graus nas regiões serranas entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, por volta dos 4 a 5 graus também no meio leste e sul do Paraná. Essa aqui é uma temperatura mínima média para os próximos 5 dias, então é claro que algumas cidades podem registrar temperaturas mais baixas que esse valor, inclusive regiões serranas podem ter até temperaturas negativas na madrugada da quinta e também da sexta-feira. O frio se prolonga também pelo final de semana. Então, há um risco maior para geadas em regiões serranas, mas essa geada ela pode ocorrer também de forma isolada sobre o Planalto Paranaense e até atingir algumas áreas produtoras de feijão que já foram atingidas pela geada no final do mês de abril. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E a gente vai para mais um rápido intervalo. Fique com a gente, na volta tem mais notícias sobre o agronegócio do Brasil. Você vai ver que a safra de soja do Paraná teve a expectativa de produção revisada para cima. Vai ver também que o Brasil deve manter a área de soja para a próxima temporada. Assuntos logo mais aqui do Agricultura BR. E a expectativa de produção de soja pelo estado do Paraná foi revisada para cima pela Secretaria de Agricultura do estado. O órgão elevou em quase 150 mil toneladas a projeção de colheita na comparação com os números divulgados no mês de abril. Essa expectativa já traz quase os números finais da safra, uma vez que o Paraná já encerrou a colheita do grão por lá. Vamos acompanhar os números agora, quais são as projeções atuais para essa safra que se encerra e a comparação com o que o Paraná colheu na temporada passada. Em relação ao ciclo 15-16, há uma elevação de 18% na produção. Relembre com a gente que na coluna em verde, onde traz a safra passada, o estado paranaense colheu 16 milhões e meio de toneladas de soja. Para a temporada 16-17, colunas em amarelo, você vê que o órgão trazia em abril a expectativa de 19 milhões 380 mil toneladas e agora elevou essa sua projeção para 19 milhões 530 mil toneladas. São cerca de 150 mil toneladas a mais do que eles pensavam em abril. Portanto, uma safra que se confirma como muito cheia, uma colheita positiva que foi por conta de um certo aumento de área, mas também principalmente pelo aumento da produtividade das lavouras que trouxe esse resultado tão positivo para o estado do Paraná. O rendimento médio por hectare, ele cresce em quase 20% na comparação com o ciclo 15-16. Veja os números na tela, enquanto na safra 15-16 o órgão projetava que cada hectare plantado com soja no estado rendeu 52,21 sacas. Para a temporada 16-17, em abril, na cor em verde, você vê que o órgão projetava 61,48 sacas e a colheita final mostra que quase 62 sacas por hectare foram colhidas em áreas plantadas com soja no estado. Portanto, uma melhora significativa no rendimento médio das lavouras de soja do estado do Paraná, mostrando, portanto, melhora de quase 20%. O estado já comercializou até o momento, de acordo com a secretaria, cerca de 44% de toda a soja que foi produzida. Paraná que teve uma elevação de 1,57% para o valor médio da saca de 60 quilos da soja nos últimos 30 dias. Acompanhe conosco, então, esse desempenho. No dia 28 de abril, o valor da soja no Paraná era de R$ 63,50 a saca. No dia 9 de maio, esse valor subiu para R$ 65,00 a saca. No dia 15, recuou a R$ 62,75 e no dia 24, esse valor estava em R$ 65,50. Ligeiro recuo agora em relação ao dia 24, dia 29 vem com R$ 64,50, ainda assim R$1 acima da mesma data no mês passado, ou 1,57% de elevação para a saca de soja no Paraná. O estado gaúcho também registra alta no valor da saca da soja no acumulado dos últimos 30 dias. Acompanhe comigo na sua tela o gráfico que mostra o mercado gaúcho em destaque. No dia 28 de abril,
valor praticado no estado era de R$ 62,75 pela saca da soja, em média. Já no dia 10 de maio, vinha para R$ 66,25 a saca. No dia 16 do mês, voltava a recuar, fechando a R$ 64. No dia 23 de maio, terça-feira da semana passada, valor médio era de R$ 65,50. E nesta segunda, dia 29, cotação cai para R$ 64,50 a saca, ainda assim registrando ganhos na comparação com um mês atrás. A alta em 30 dias é de quase 2,80%. E olha, diante do evento que aconteceu na última semana, trazendo a força do agronegócio lá em Cuiabá, no Mato Grosso, a jornalista Rafaela Fávaro conversou com o presidente da ProSoja Brasil, Marcos da Rosa, que falou sobre os desafios para os produtores de grão do país. Durante o seminário A Força do Campo foi discutido como potencializar as produções de grãos e fibra aqui no país. Nós estamos agora com o Marcos da Rosa, ele é presidente da ProSoja Brasil. Marcos, uma das situações que o produtor tem enfrentado hoje aqui no país, após uma grande produção, é a comercialização dessa soja. Esse é o principal desafio hoje para o produtor brasileiro? É um grande desafio. Nós, nos últimos 5 anos, nós sempre tivemos bons preços na colheita. É claro que tivemos, antes da nossa, uma super safra norte-americana e preencheu os espaços da demanda. E o produtor, por vários problemas em algumas partes do país, 40% do país no ano passado, com a seca, ele ficou com receio de vender a safra no futuro, porque o ano passado nós tivemos que pagar a Schaltz por não ter colhido aquilo que vendemos e essa comercialização acabou ficando para frente e para frente os preços caíram, tirando a renda do produtor e o pior é que isso, não sobrou o suficiente para poder pagar os investimentos ou as dívidas roladas para quem teve seca no ano passado. É um momento delicado. Vai começar a safra de milho também aqui no estado de Mato Grosso e aí o produtor tem um outro problema que é a armazenagem. Onde colocar esse milho já que a soja não foi comercializada? Olha, a armazenagem realmente é um problema, mas o maior problema é não ter preço. Os preços que estão oferecendo são preços abaixo do custo de produção hoje. Armazém, o produtor, ele compra os silos bags, cabe lá 2.800, 2.900 sacos, vai se virando, coloca no tempo, mas você não ter para quem vender é muito difícil. Eu mesmo tenho um milho safra, que nem é safrinha, que está pronto para colher nesse momento. Na minha região, no leste do Mato Grosso, eu não estou tendo para quem vender. A Conab tem usado alguns mecanismos para garantir o preço mínimo aqui no estado. Tem ajudado, pelo menos? Sempre ajuda. Agora, o que nós temos que observar, se o preço praticado sem os prêmios eram de 13, 14 reais, e aí com os prêmios caiu para 12, mais os prêmios vai voltar para 15, não resolveu nada. Mas isso é uma maneira de tentar buscar um equilíbrio maior no mercado. Agora falando um pouquinho sobre crédito, que também é uma dificuldade que o produtor enfrenta, 60% da carteira do agro hoje ainda está na mão do Banco do Brasil. Nós estamos num evento de um banco privado. É preciso mesmo diversificar essa carteira de crédito para que o produtor tenha melhores condições de acessar esse crédito? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, os bancos internacionais, eles não investem muito em custeio do Banco do Brasil por causa da insegurança jurídica de várias leis que têm que ser modificadas, como a trabalhista, por exemplo. Eles não têm segurança de que eles emprestam e vão receber. Então, nós temos que mudar essa relação, nós temos que achar a maneira da contabilidade do produtor para mostrar como é que funciona toda a entrada e saída de dinheiro dele por 12 meses, porque o produtor recebe praticamente em 2, 3 meses e passa o ano todo gastando aquilo, e os bancos, por ter pessoas lá dentro que têm experiência financeira, mas não têm experiência de como que é a realidade do produtor, isso causa uma dificuldade. Mas é claro que nós precisamos de uma diversificação, só que nunca vamos esquecer que nós estamos num país que pratica os maiores juros do mundo. E durante o evento A Força do Campo, que aconteceu em Cuiabá, no estado do Mato Grosso, na semana passada, o presidente da ProSoja Brasil, Marcos da Rosa, também fez um outro comentário. Falou a respeito do que pensa a respeito da área a ser plantada com soja no Brasil na temporada seguinte, a 2017-2018. O presidente acredita em manutenção nessa área, ou seja,
os sojicultores devem manter a mesma área destinada à cultura em relação ao que cultivaram na atual temporada. De acordo com os dados, foi de 33.850.000 hectares. Nas falas do próprio presidente da AproSoja Brasil, ele diz o seguinte: a área vai ficar na mesma. A tecnologia vai diminuir em função dos problemas dos custos e dos baixos preços de Chicago, que não remuneram. É um momento muito delicado para decidir, mas é essa a visão que eu tenho. Daí a fala do Marcos da Rosa, presidente da AproSoja Brasil, a respeito da sua visão sobre a futura safra do grão aqui no país. No nordeste do país, fortes chuvas atingiram a região leste e isso trouxe uma série de problemas como alagamentos, desabamentos e mortes, tanto na área, principalmente na área urbana, mas alagamentos que tomam diversas cidades na região. O estado de emergência já foi decretado e você vai saber agora como é que fica a previsão do tempo para a região nordeste com a Nadiara Pereira. Nesses últimos dias, a chuva veio com forte intensidade para a faixa leste do Nordeste, principalmente entre Sergipe, Alagoas e leste de Pernambuco. O alto volume de água trouxe transtornos para algumas cidades, deixou algumas localidades até debaixo d'água, mas, por outro lado, também tem beneficiado áreas agrícolas. O índice de umidade no solo tem subido aqui na faixa leste do Nordeste, especialmente nas regiões onde choveu forte. Isso beneficia importantes áreas produtoras de cana-de-açúcar. À medida que a chuva também atinge partes aqui do leste da Bahia, favorece também áreas produtoras de grãos do recôncavo baiano. No norte do Brasil, a chuva tem se tornado mais irregular. A gente observa que o índice de umidade no solo já está diminuindo entre Tocantins, partes do Pará e até mesmo do Amazonas. Agora, para os próximos períodos, como é típico desta época do ano, a chuva se concentra mais sobre áreas litorâneas do Nordeste e também sobre o extremo norte do país. Vai chover forte entre Amazonas e Roraima com mais de 70 milímetros em 5 dias. E no Nordeste, a chuva diminui um pouco na faixa leste, mas aumenta no norte da região, principalmente do Maranhão até o Rio Grande do Norte. No segundo período, o padrão de chuvas não muda muito, o tempo seco continua ganhando força no interior nordestino, sobre o Tocantins e sul do Pará. Chove de forma um pouco mais abrangente sobre a região norte, mas com baixo volume de água. E no Nordeste, a chuva volta a se espalhar um pouco mais aqui sobre a faixa leste da região. No terceiro período, continua praticamente a mesma condição. Chove um pouco mais aqui no extremo norte do país, principalmente entre o norte do Amazonas e Roraima, e aqui sobre o Nordeste, as pancadas continuam com frequência, especialmente na faixa leste da região. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã eu volto com mais informações do tempo aqui no Agricultura BR. Até mais! Muito obrigada, Nadiara. Até amanhã. Por aqui a gente fala agora sobre preço da soja pelo Brasil, tomando como base os estados produtores do centro-oeste do país. Eu começo mostrando para você o estado de Goiás, que nos últimos 30 dias mostrou oscilação no valor pago pela saca da soja, mas o preço agora está semelhante ao que se via 30 dias atrás. Vamos aos números então? Veja conosco na sua tela que no dia 28 de abril, cotação da soja em Goiás era de R$ 59,25 a saca. Já no dia 8 de maio, o mercado elevava o preço para R$ 61,00 e no dia 19 alcançava o maior valor deste período, R$ 61,25 a saca. Vale a gente lembrar que nesta data, o dólar comercial disparou aqui no Brasil nos dias 18 e 19 de maio por conta da delação premiada da JBS que envolveu o presidente Michel Temer. O dólar alto favoreceu as cotações do grão no país, que alcançaram, por meio deste período, valores mais altos. De lá em diante, a cotação voltou a recuar um pouco, com o recuo do dólar também frente ao real, encontrando uma nova estabilidade de preços. No dia 25 de maio, quinta-feira da semana passada, o mercado goiano negociava a soja por R$ 60,50. E nesta semana, abre a segunda-feira, dia 29, com a cotação a R$ 59,25 a saca, mesmo valor de 30 dias atrás. No estado do Mato Grosso, há recuo nesses últimos 30 dias, mas os patamares de preço conseguiram atingir bons níveis durante o mês de maio. Isso proporcionou um destravamento de mercado no Mato Grosso e com isso houve um volume maior de comercialização durante esse mês. Vamos ver então como é que se comportaram os valores nesses últimos 30 dias em Mato Grosso. No dia 28 de abril, se tinha R$ 56,00 por saca de 60 quilos, o valor médio no estado. No dia 9 de maio, R$ 56,50 a saca. No dia 18, chegou a R$ 57,50 por saca de 60 quilos, motivado pela alta do dólar.
No dia 24, esse valor recuava para R$ 55,75 e nesse dia 29, voltando a recuar mais um pouco, R$ 55,25. Em comparação com a data do dia 28 de abril, uma queda de 1,34% para o valor médio da saca de soja em Mato Grosso. Em Mato Grosso do Sul, o movimento de alta e baixa também aconteceu, mas os valores atuais não perderam tanto assim na comparação com 30 dias atrás. Com isso, registram ganhos na comparação mensal. Vamos acompanhar na tela, então, mercado de Mato Grosso do Sul em destaque. No dia 28 de abril, o valor era de R$ 55,50 a saca. No dia 12 de maio, subia para R$ 57,00 e no dia 18 do mês, para R$ 59,50, dia da alta forte do dólar aqui no Brasil. Já no dia 24 de maio, cotação voltou a recuar, fechando no dia R$ 59,00 a saca. Na data atual, já vem para R$ 58,25, ainda assim, alta na comparação com o valor negociado um mês atrás. Alta é de 4,95%. E a gente segue com o programa trazendo os últimos destaques desta edição. Bom, como o produtor rural, telespectador que acompanha a Agricultura BR desde o início sabe, hoje é feriado nos Estados Unidos, por isso não temos as negociações na Bolsa de Chicago. As negociações e a formação de preço aqui no Brasil ficam por conta de fatores internos, também não deve ter muita comercialização, ainda não checamos os dados, mas não tem muita comercialização assim, e principalmente fica por guia do câmbio aqui no Brasil, que também opera, mas sem a referência norte-americana. Olha só como é que vem o dólar, vem muito próximo à estabilidade. Dólar comercial nesse momento com ligeira alta de 0,15% a R$ 3,27. A alta para o dólar agora, o dólar negociado a R$ 3,27 mais um, com elevação de 0,15%. E esta edição vai ficando por aqui. Não se esqueça que se você perdeu algum conteúdo que te interessa, você pode encontrar acessando o site do SBA. Anote o endereço, é www.sba1.com. Você pode também encontrar a equipe do Agricultura BR através das redes sociais. Estamos no Facebook, no Twitter e também no Instagram. Não deixe também de acompanhar as últimas notícias do agronegócio e rever toda essa edição na íntegra através do canal do YouTube. Bom, com essas informações a gente fica por aqui hoje, agradecendo mais uma vez a sua companhia e desejando uma excelente semana. Este é o Agricultura BR. A inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde. Voltamos logo mais às 17h20.